Olá, eu sou o chefe Ricardo Daut e hoje eu tô aqui para falar de um dos doces preferidos dos brasileiros, o brigadeiro. Mas hoje a gente veio aqui para falar sobre os pontos de brigadeiro. Eu considero 3 como os mais importantes: cobertura de bolos, recheio de bolos e brigadeiro de enrolar. Tem outros pontos também, como o da bala de brigadeiro, mas isso é conversa para outro vídeo. Então vamos lá, brigadeiro para cobertura de bolo, esses bolos com furo no meio, bolo vulcão, seja o que for, ou mesmo um bolo feito numa assadeira retangular, um bolo mais baixinho, aqueles que a gente comia quando criança, eu gosto de chegar até 86 graus. Ou aquele brigadeiro que a gente pega com a espátula, solta ele forma um bloquinho em cima, mas ele logo se mistura com o restante que está na panela. Esse é o ponto de cobertura, tá? Que eu gosto de chegar, então gravem aí, 86 graus. Para o ponto de rechear bolos em camadas, que geralmente a gente usa 3 camadas de bolo e 2 de recheio, eu gosto de chegar entre 90 e 92 graus, não passar de 92, senão esse recheio vai ficar muito duro, muito firme. Então ali 90, 91 graus já é o ideal. A gente mexe um pouquinho mais e vai ver também, quando solta ele vai ficar aquele bloquinho em cima, mas ele vai misturar lentamente com o resto da massa de brigadeiro. Então, 86 graus cobertura de bolo, 90, 91, no máximo 92 recheio de bolo, porque essa temperatura e essa consistência vai nos dar estabilidade. Quem nunca viu aqueles bolos que no meio da festa começam a desmoronar para o lado, até parece que escorregando, é porque esse recheio está muito mole e não está no ponto correto. E o ponto de enrolar, eu gosto de chegar em 96 graus e não passar disso também, porque senão ele vai ficar um brigadeiro duro e até meio com ponto de bala, até difícil de comer porque ele vai grudar nos dentes. Então 96 graus é o ponto ideal para um brigadeiro de enrolar. Falando também em brigadeiro, a gente tem, agora as pastas saborizantes, principalmente as da crema a gusto, que são feitas pela Aroma Itália. E essas pastas elas já têm um percentual de gordura, algumas delas, né? No brigadeiro que eu vou ensinar para vocês é a pasta de pistache. Mas o que vai deixar esse brigadeiro brilhoso, com uma textura deliciosa na boca e uma durabilidade maior? O percentual de gordura. Então a gente vai usar leite condensado, creme de leite, eu gosto de usar um creme de leite que tem entre 17 e 20% de gordura. E ainda a gente vai adicionar a pasta, no caso do vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu adicionei a pasta de pistache, que também já tem um pouquinho de gordura. E a gente ainda, além do creme de leite, que tem uns 20% ou 17%, acrescento 10 gramas de manteiga sem sal, que é mais uma gordura nesse brigadeiro. E tem a opção também, ou troca a manteiga, colocar 10 gramas de glucose de milho. A glucose, o que ela é? Ela é um anticristalizante. Ela vai ajudar esse brigadeiro não cristalizar e formar aquela película. Então, quem tem loja, quem tem confeitaria, vai ter um tempo de vitrine maior sem esse brigadeiro estar com aquele aspecto de envelhecido, já ressecado na volta. Ok? Então vamos relembrar aqui, brigadeiro de cobertura 86 graus, ou no visual, quando a gente solta ele forma um bloquinho, mas ele se mistura de novo com o restante. 90, 91 graus, no máximo 92 o brigadeiro de rechear bolos, que a gente solta, ele também mistura, mas muito mais lentamente. E 96 graus, que é o ponto de enrolar, quando a gente solta esse brigadeiro e ele forma aquele bloquinho em cima e ele quase não se mistura com o restante. Ou também no visual, quando a gente pega com a espátula, cai um pouco, ele forma um V. O que sobra de brigadeiro na espátula, sem cair, ele forma um V na espátula. Então, gente, não tem erro e a prática leva à perfeição. Quem nunca errou, quem nunca teve um desastre na confeitaria, mas eu tenho certeza que tudo vai estar certo aqui pra frente. E usando os produtos da linha Crema Gusto para saborizar e deixar esses brigadeiros cada vez mais incríveis e mais gourmetizados, tá bom? Beijo, assistam o vídeo agora com os pontos de brigadeiro e nunca mais vão errar esse ponto, hein? Na panela, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 20 gramas de pasta pistache crema a gusto e 10 gramas de manteiga sem sal. Mistura bem e leva para o fogo médio mexendo sem parar. Quando começar essas borbulhas, a gente tem que ficar mais atento, porque já está perto do primeiro ponto, que é o ponto de cobertura. Cerca de 86 graus para quem usar o termômetro.
O segundo ponto é o ponto de recheio de bolos de camadas. Eu gosto de deixar entre 90 e 92 graus, não passando disso para esse recheio não ficar muito firme. E o terceiro ponto é o ponto de enrolar, que eu deixo chegar em 96 graus. Ou quando a gente levanta da espátula, larga e ele cai em blocos, sem se misturar muito com o restante do brigadeiro que ficou na panela. Esse é o ponto ideal para a gente enrolar os brigadeiros, e ele não ficar muito mole nem muito firme. E também quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Depois disso, de chegar nessa temperatura de 96, a gente faz aquele famoso travesseirinho ou almofadinha. Aqui num saco plástico de cozinha a gente passa desmoldante, larga o brigadeiro e faz a almofadinha. O ideal é levar para gelar de um dia para o outro.